Bom dia. Acho que a gente não precisa falar muita coisa depois de ouvir um testemunho igual esse, né? O Willis esteve no nosso grupo na sexta-feira. Aí eu falei assim, Willis, quanto tempo você vai precisar para dar seu testemunho? Ele virou para mim e falou o seguinte, quanto tempo você vai precisar para pregar? Essa foi o que ele falou para mim naquele momento. Falei, tá bom. E eu estava esperando, olhando o relógio, falei assim, acho que o Willis vai até umas 10h15, daí vai dar uns 5 minutos. Aí até o pastor Gival falou assim, João, só faz um apelo. Mas eu vi que nós sobrou um pouquinho de tempo para poder falar um pouquinho, compartilhar a palavra de Deus. E eu vou compartilhar algo que justamente que nós acabamos de ouvir. Eu sei que nós já devem ter ouvido eu falar sobre isso, deve estar cansado de ouvir, talvez, eu falar sobre isso, mas nós podemos ver o que aconteceu aqui, os milagres que aconteceram aqui, foi justamente porque a certeza que nós temos, se um dia Jesus voltar, nós iremos estar com eles, independente que seja, porque Ele é Deus em todos os momentos. Então, compartilhando com vocês, nós temos aquele versículo bem conhecido, que todos conhecem, que é o quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas existe uma coisa, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós temos a pergunta que é o seguinte, se você morresse hoje, você tem certeza? Não quero que você morra. Mas você tem certeza que irá para o céu? Ou se você tem certeza que um dia passará na eternidade? Nós temos hoje a palavra de Deus. A palavra de Deus nos conta sobre isso. O propósito da palavra de Deus é nos falar como chegarmos até o céu. E durante a caminhada, mostra o que acontece quando nós não ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus está ali. Olha, esse é o jeito que você vai para o céu. E a Bíblia fala bem clara, em 1 João 5, versículo 5:13, diz o seguinte, escrevi-lhes essas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. A pergunta que eu acabei de fazer para vocês, você sabe como chegar até o céu? Nós ouvimos aqui alguns testemunhos sobre fé. Nós cantamos a música, principalmente Deus é Deus, falando sobre fé. Mas se a gente olharmos para essa fé, será que é uma fé de salvação? Será que é uma fé que me leva para o céu? Ou é a consequência pela qual nós estamos crescendo no Senhor Jesus, pela qual nós vivemos para o Senhor Jesus? Olha bem a música. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se não vier, também Ele é o quê? É Deus. É sobre fé. Mas, que tipo de fé é essa? Será que essa fé vai me salvar? Será que essa fé me garante a salvação? Será que essa fé me faz que se eu morresse hoje, eu iria para o céu? Não, irmãos. Essa é a consequência de quando nós temos a fé em crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque a salvação é de graça. A salvação veio para nós de graça. Nós não precisamos fazer mais nada por isso. Todo mundo gosta de ganhar presente aqui, não é verdade? Quem gosta de ganhar um presente de vez em quando? Sempre, né? Eu me lembro de um presente que eu ganhei, isso aí faz muitos anos atrás, na minha adolescência, e eu era doido para ter uma máquina fotográfica. Então, essas máquinas fotográficas hoje, para tirar foto, é tudo na hora. Mas tinha aquela máquina fotográfica que você comprava com flash ou sem flash. E aí, se você comprasse com flash, era bem mais caro. Aí você tinha que comprar aquele... Era rolo de filme, quem lembra disso aí? Daí tinha de o quê? De 6, de 12, de 36. E era caro pra caramba aquilo ali. E eu me lembro que eu gostava, eu queria ter uma daquela máquina. E eu sempre falava, eu via meu pai tirando as fotos como missionário, eu falei assim, eu quero ter uma máquina dessa. E eu me lembro uma vez, a única vez, que nós montamos a árvore de Natal no final do ano,
e estava um presente ali. Mas não tinha o nome de ninguém. Eu falei assim, deve ser para minha irmã. E todo mundo ficou curioso. Todo mundo estava curioso para saber de quem que era aquele presente. E teve um dia que eu e minha irmã aproveitamos a saída do papai e da mamãe e fomos lá e abrimos o presente bem devagarzinho para saber o que era, porque todo mundo estava curioso para saber o que era. E era uma máquina fotográfica. Eu falei, essa é minha, é meu presente. Chegou no dia, nós fechamos, colocamos de volta lá, fingimos que nunca tinha acontecido, e chegou no dia de receber esse presente. E ali, eu recebi aquela máquina. Não era a melhor máquina, porque tinha que tirar foto no sol, porque se não tirasse no sol, nessa claridade não valia. Mas era um presente pela qual eu sonhava. Eu acho que deve ter uns 10 rolos lá em casa ainda, porque meu pai guarda as coisas, que não foi revelado até hoje. Porque a gente tirava foto que era muito caro e falava assim, olha, eu posso te dar a máquina, mas é muito caro, a gente não podia tremer, não podia... Mas aquela máquina foi o presente que eu recebi. Eu não merecia, porque aquele ano eu não passei de ano. Eu não merecia, mas eles me deram aquilo que eu queria. Por outro lado, esse é um presente que eu não gastei nada. Por outro lado, eu gostava muito de sair de Goiânia, nós morávamos em Goiânia, eu gostava muito de ir para Araçatuba, para visitar meus avós. E eu precisava de um dinheiro. Eu precisava chegar até lá. E meu pai falava assim, eu não vou te dar o dinheiro. O que você vai fazer? Você vai ajudar, nós estávamos construindo a igreja, e falou assim, você vai ajudar fazendo massa. Incrível que pareça, gente, minha mão ficava com... Mas é o quê? Eu tinha que trabalhar 2 semanas antes para poder ter aquele dinheiro da passagem, aquele presente. E aí? Qual foi o presente melhor que eu tive ali? Foi minha máquina ou o dinheiro da minha passagem? A minha máquina, eu não fiz nada por ela. Eu não merecia. A passagem, eu tive que trabalhar por ela. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos trabalhar para merecer o céu. E quando, na realidade, aquela máquina fotográfica é seu presente. É o presente que você não precisou fazer nada por ela. O céu é um presente para cada um de nós. A Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E em Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte, porque pela graça nós somos o quê? Salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom que Deus nos deu. Não de obras, para que ninguém fique falando, olha, eu fiz isso para merecer. Porque nós temos uma dificuldade tremenda, que é o pecado que nós carregamos todos os dias. Quem nunca pecou aqui? A Bíblia fala que todos pecaram, mas quem nunca pecou? Você já passou um dia sem pecar? Agora, quando você pensa em pecado, você pensa sobre o quê? Pecado pode ser o quê? Eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de errado, mas o pecado não é somente isso. Pecado também é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos e as nossas atitudes dia a dia. Será que durante o dia que você está aí, quantas vezes você já pensou em alguma coisa diferente das coisas de Deus? Quantas vezes você já falou assim, olha, meu dia foi bom, não pequei hoje. Será que alguém falou isso? Nas suas atitudes? Agora vamos fazer o seguinte, vamos planejar o seguinte aqui. Vamos falar que você é um santo que faz somente 3 vezes por dia. Em um mês, você vai ter mais ou menos 90. Em um ano, você vai ter mais do que? Do que 1000. Tem gente aí que vai ficar velha daqui a um tempo, vai virar 60 anos, e aí ele vai, imagina com 60 mil pecados, 60 mil tickets, 60 mil multas de trânsito. Será que ele consegue tirar a carteira dele novamente? Não. Muitas vezes nós somos assim. Eu já vi pessoas falando assim, eu não peco.
mas no trânsito peca. Quantas vezes pessoas pedem oração e falam assim, olha, eu quero pedir oração hoje, porque eu perdi a minha carteira de motorista. Por quê? Porque eu passei do limite em alguns lugares, e aí acabaram levando. Mas isso não é pecado? É pecado. Todos nós somos pecadores. E nós não podemos o quê? Salvar a nós mesmos. E porque Deus quer... Sabe o que Deus quer? A nossa perfeição. E Ele fala em Mateus 5,48, se vocês quiserem abrir ali, Mateus 5,48, diz o seguinte. Eu estou chegando naquela idade também de... Mateus 5,48 nos diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Portanto, sede perfeito como é o nosso Pai Celestial. Será que nós conseguimos a perfeição? Será que nós conseguimos chegar até Deus com essa perfeição? Será que conseguimos ser igual a Ele? Mesmo pecando 3 vezes por dia? Não, Ele quer perfeição. Porque se for por nós mesmos, nós não vamos chegar até o céu. E voltando, o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Ele já deu para a gente. Ele já fez esse trabalho. E o Willis falou uma coisa interessante aqui, que Deus, Ele é o quê? Misericordioso. Não foi isso que Ele falou aqui? Que Deus é misericordioso porque Ele tem feito por Ele? Foi a mesma coisa, Deus é misericordioso, Deus é amor. 1 João 4,8b diz o seguinte, Deus é amor, Ele nos ama. Mas em Êxodo 34, 7b diz o quê? Que Deus não vai deixar o culpado por inocente. Deus odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E Ele não vai deixar que isso passar. Nós somos todos pecadores. Mas Deus resolveu esse problema. E esse problema Ele resolveu, falou assim, olha, eu sei que todo mundo é pecador aqui. E eu quero salvar vocês. E eu sou misericordioso. E também sou justo. E eu vou enviar uma pessoa para você. E nós acabamos de cantar falando sobre Jesus, quem que Ele é Deus. E aí nós temos aquele versículo bem conhecido sobre a obra de Jesus. Quem é Jesus? 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 14, que todos conhecem aí, na versão antiga fala, no princípio era o quê? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na Bíblia aí da NVI diz o seguinte, no princípio era o quê? A palavra, aquele que era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Aí o versículo 14 fala o seguinte, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, você vai notar que a palavra está bem em capa, está em letra maiúscula. E nós podemos fazer o seguinte, como um título para Jesus, isso aí. Nós poderíamos mudar um pouco o verso, que diz o seguinte, no princípio é aquele que é Jesus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Aquele que é Jesus tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus teve um propósito para vir até a terra. E o propósito dele foi morrer por cada um de nós. E não somente morrer, pagar pelos nossos pecados. No terceiro dia, ressuscitar. E nos comprar um lugar que nos garante no céu. Esse é o propósito de Jesus, independente que seja. E a Bíblia fala que todos nós andávamos tal como ovelhas, nos desviamos cada um para o seu lado. Mas cada um voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Jesus veio e tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, para garantir a salvação, para garantir a sua eternidade. A Bíblia está falando sobre isso. Você abre a Bíblia, os 4 evangelhos falam a história de Jesus. Nós vimos no passado também o que ele fez. Está tudo aqui. Onde você vai passar a sua eternidade? Enquanto nós estamos aqui, por causa do pecado que nós temos que passar por doenças, nós temos que passar por tudo isso.
mas Ele garantiu que Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e nos comprou um lugar no céu que nos oferece gratuitamente. E como que você pode ter isso? Nós acabamos de falar sobre uma fé, que eu falei que não é essa fé. Existe a fé que não é um mero conhecimento intelectual. É aquela fé que todo mundo conhece. O que aconteceu no passado? Nós tivemos aqui o imperador Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Todo mundo já ouviu falar dele ou não? Claro. Todos nós já ouvimos falar sobre ele. Conhecemos a história? Conhecemos. Mas será que eu vou lá e se eu precisar de alguma ajuda, ele vai poder me ajudar agora? Não. Muitas vezes nós tratamos Deus, Jesus, dessa maneira. A outra maneira é você saber quem que é Jesus, o que Ele fez na cruz, poder vir aqui e falar assim, olha, que alegria, ouvir um testemunho tão lindo, mas conhecer Jesus somente através da sua mente, saber quem que Ele é. Você pode vir para a igreja todos os domingos, sentar aqui nesse banco, escutar a palavra de Deus, falar glória a Deus, levantar a sua mão, pode até cantar, pode até flutuar, mas se você não tem Ele como Senhor e Salvador no seu coração e somente na sua mente, por conhecer, saber o que Ele fez, não adianta. Essa é uma fé intelectual, que nós sabemos que Jesus fez, o que Ele fez por cada um de nós. Conhecemos eles, fazemos orações, mas não conhecemos Ele de verdade. As nossas atitudes, o que nós fazemos dia a dia, não mudou. Nós temos a fé temporal. Agora vamos voltar aqui, aquela música. A fé temporal nós fazemos o quê? Nós oramos, cantamos. Nós oramos pelo Willis. Quanto tempo nós oramos pelo Willis? Meses. O que aconteceu? Deus fez cura? Sim ou não? Fez cura. O que aconteceu agora? Aquela oração da cura já acabou, nossa oração. Se acontecer algo novamente com ele, nós temos que começar a orar de novo. É uma oração o quê? Temporal, de momento. Uma oração de uma viagem. Ele vai viajar semana que vem para onde? Lá para o Paraíba. Ele vai orar, pedindo para Deus levar ele até lá com segurança? Vai. Chegou lá, o que vai acontecer? Acabou. Tem que orar, vai vir de volta. E muitas vezes nós tratamos a fé dessa maneira. No momento que nós estamos com doença, no momento que nós queremos viajar, na hora que nós queremos fazer alguma coisa, nós tratamos a fé desse jeito, uma fé temporal. Não é que nós está errado, nós cantamos a música e está certo. Mas é uma fé que nós temos que é temporária. Deus vai estar lá ainda, Ele não vai mudar. Mas aquele pedido já foi colocado. Aquele pedido já se foi, nós temos que começar a orar de novo. Nós oramos para chegar até hoje aqui, nesse domingo de manhã. Agora nós temos que orar para voltar. É uma fé temporal. Muitas pessoas tratam Deus assim, por momentos. Minha vida está ruim, eu estou indo para a igreja. No momento que está boa, eu não preciso mais de Deus. É uma fé temporal. Isso não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos uma história que Paulo foi um dos maiores pregadores, um dos maiores missionários que nós podemos ter. E teve um momento em Filipos, que ele estava preso, ele e Silas. E naquele momento, aquela noite, veio um terremoto. E naquele terremoto, todos escaparam, exceto Paulo ficou ali, uma turma, que a maioria ficaram ali. E o carcereiro virou e falou assim, que estava de conta ali, falou assim, e aí? Eu vou me matar. E Paulo falou assim, não precisa fazer isso. E Paulo deu o testemunho dele ali. E o carcereiro diz o seguinte, o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo respondeu, em Atos 16, 31, um versículo clássico, um versículo que todo mundo conhece. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não é uma oração que você vai fazer pedindo algo para Deus. Não é uma oração que vai no seu intelecto. É uma oração de mudança de vida. É você crer que Jesus é o Senhor da sua vida. Que nesse momento, o John não está mais aqui, mas está guiando mais o carro. Não é ele que está dirigindo o carro, mas é Jesus que está dirigindo através dele. Jesus já não está mais ali no banco de trás. Muitas vezes nós colocamos Jesus no banco de trás, não é isso? Fica aí no banco de trás. Eu fico olhando assim de vez em quando, a briga para ir nos carros aqui, cada um quer ir no banco da frente.
Na hora de sair aqui, os adolescentes, os jovens, tudo assim, não, eu sou maior, eu quero ir na frente. A gente vê isso aí, mas o quê? Nós queremos ir lá na frente, não queremos ir atrás. Mas muitas vezes nós fazemos isso com Jesus, nós colocamos ele lá atrás. Mas nós queremos que ele seja o nosso guia. E você pode fazer isso. Para você ter uma fé de conhecer ele como Senhor e Salvador, você pode estar aqui anos e anos e você não ter pensado nisso. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E a Bíblia fala, em João capítulo 1, versículo 1, 12, diz o quê? Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filho de Deus. Você vai ser somente filho de Deus se você crê que ele é o Senhor da sua vida. E aí você pode ter essa fé temporal, essa fé que Deus vai te cuidar a cada momento. Saber que ele está no controle. E para isso, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, você tem que transferir a sua confiança somente em Jesus Cristo, o que ele fez por você na cruz. Transferir. E falar assim, olha, o que você fez por mim? Aceitar ele como Cristo vivo, como Salvador. Receber Jesus como Senhor. Então, como Cristo na cruz, como Salvador e como Senhor. Dá a ele o banco de motorista, o controle da sua vida, não o banco de trás. E o mais importante, que muitas vezes nós não fazemos, arrepender-se. Arrepende dos seus pecados. Reconhecer que ele é o Senhor da sua vida. Cristo é o Deus homem. Ele veio do céu e a terra, teve uma vida perfeita. E nessa perfeição, ele deu o privilégio para que pudéssemos ter a vida eterna. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, porque nós merecíamos o inferno, mas ele tomou o seu lugar e o meu lugar. E a única maneira que você pode fazer isso é confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. E quando você confia, você pode ter certeza que ele está no controle. Ele é Deus em todos os momentos. E ele vai trazer tranquilidade. O ano passado eu perdi meu pai. E uma das coisas que eu sempre via nele, essa confiança, eu falo assim, olha, independente que seja, ele é Deus. E ele continua me cuidando. E tem um vídeo que ele deixa guardado, que ele manda para todo mundo, dizendo o seguinte, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. E para ter essa confiança, você tem que se arrepender e reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador que vai salvar a sua vida. Aí você pode ter a fé temporária, sabendo que Deus está cuidando de você. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Deus, porque o céu é um presente para cada um de nós. O céu foi dado para nós, Deus, como um presente gratuito, sem merecimento. Não precisamos fazer nada, é um presente. Nós temos que reconhecer somente que nós somos pecadores, que nós não podemos salvar a nós mesmos, mas que nós queremos ser perfeito como é perfeito nosso Pai Celestial. Porque nós sabemos que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justo. O Senhor nos ama, mas odeia o pecado. Por isso nós somos punidos. Mas pela graça do Senhor, o Senhor enviou o seu Filho sem pecado, que veio do céu da terra, teve uma vida perfeita entre nós, morreu numa cruz, onde essa cruz merecia ser nós ali, para pagar por todos os nossos pecados, pela dor que o Senhor passou ali, para que pudéssemos ter a vida eterna, tomando nossos pecados sobre si. E a única coisa que o Senhor quer é que nós possamos estar crendo, recebendo o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. E o Senhor ser o ser que cuida, que está à frente da nossa vida dia a dia. E se não tiver alguém aqui que não entendeu isso ainda, que o Senhor possa colocar no coração dessas pessoas, ou dessa pessoa, que somente o Senhor vai salvar. Só o Senhor dá esse presente gratuito para cada um de nós. Isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém.